O sistema Conectados com Deus de Comunicação apresenta Falando de Finanças. Direção e apresentação, Fábio Pavan, consultor em finanças. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Falando de Finanças, um programa preparado para ajudar a sua família no desenvolvimento administrativo financeiro. Hoje nós temos um programa especial, temos uma história de sucesso fantástica e nós queremos que você compartilhe esse link, ajuda-nos a levar essa mensagem a maior número de pessoas possíveis, ok? Nós vamos abrir a Bíblia para nós iniciarmos o programa e vamos ler o que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 16 e o verso 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Com base neste verso, eu quero convidar você, onde você estiver, que você curve os seus joelhos, se você assim puder, ou dobre sua fronte, feche os seus olhos e vamos dirigir a Deus uma oração. Santo Deus, amado Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais este programa, que tudo que for falado aqui, todas as orientações, essa história de sucesso possa ajudar os nossos ouvintes, os nossos internautas, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. São bênçãos que Te peço, Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos então para o primeiro bloco do nosso programa. Nós vamos falar aqui, trazer para vocês a história de sucesso de hoje. E hoje o nosso convidado especial é o nosso querido amigo, irmão em Cristo Jesus, João Aquino. Tudo bem, João? Tudo bem, João? Pai? Tudo bem, graças a Deus, estamos bem e tudo em paz por aqui. Maravilha. João, só para os nossos ouvintes, para os nossos internautas saber com quem nós estamos conversando, você mora em qual cidade, qual idade você tem, é casado, tem filhos? Conta pra gente um pouquinho essa parte do João. Eu moro na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, que é a segunda maior cidade do estado, uma cidade que ela é tocada pela agricultura. Eu tenho 54 anos, sou casado com a Terezinha Cardoso e tenho um filho chamado Paulo. Ah, legal. Então olha, que interessante, esse programa nós estamos alcançando várias regiões do Brasil. Hoje nós estamos falando com o João, que está lá em Dourados, no Mato Grosso. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes, os nossos internautas aí do Mato Grosso. Que Deus abençoe todos vocês. João, vamos começar a entender um pouquinho, saber um pouquinho da história, da sua história. Com quantos anos você começou a trabalhar, João? E qual foi a área de segmento? Conta pra gente um pouquinho. Eu não me lembro precisamente a idade correta, mas deve ter sido lá pelos 17, 18 anos, eu comecei com meu pai. Meu pai era fotógrafo e ele tinha um laboratório fotográfico. Na época, os laboratórios eram diferentes de hoje. Hoje são tudo automatizados, você coloca fotos apenas digitais e elas imprimem em papéis. Na época não, era baseado em químicos. E químicos que não eram nada saudáveis. Então por isso que meu pai deixou para eu entrar no seu laboratório já com um pouco mais de idade, por causa da questão até de saúde. E os químicos eram expostos, não eram nem sequer condicionados dentro de recipientes lacrados. Então eu comecei com ele, e com ele eu permaneci por muitos anos. Fiquei, acho que quase uns 10 anos ou mais trabalhando com meu pai.
Legal. E nessa ocasião, qual era a cidade, João? Meu pai morava na cidade de Aquidauana, aqui no Mato Grosso do Sul também, numa região que fica ao lado do Pantanal Mato Grossense. Olha aí, que legal. Isso. Ali, então, eu comecei o meu trabalho com ele. Que legal. Então, você começou as suas atividades, o seu conhecimento profissional na área ou atuando numa empresa familiar, correto? Exatamente, uma empresa familiar. E eu trabalhava dentro do laboratório. Meu pai, ele tinha as suas atividades, ele fazia as fotos, ele vendia e também ele saía para tirar fotos. Ele fazia as duas atividades. Ele tanto fotografava como ele revelava as fotos. E outros fotógrafos traziam para ele fazer essa revelação de fotos também. Então, essa era a parte que eu atuava, na revelação das fotos. Nossa, que legal. Então, o seu pai, ele atuava como fotógrafo e também oferecia a parte para os outros fotógrafos, né? E você estava aí nos bastidores, vamos dizer assim, ajudando e atuando com ele, certo? Exatamente, né? No fim, ele me ensinou a arte da revelação, né? De como revelar as fotos e colocar elas num papel. Naquele tempo, era aqueles filmes plásticos, né? Que tinha, que era de rolo. Então, como colocar aquilo no papel. E era tudo num escuro total, né? Isso aí eu, inclusive, aprendi a achar as coisas no escuro apenas pelo tato, né? Porque era um escuro total. Olha aí, o programa Falando de Finanças também é história, viu, queridos ouvintes, queridos internautas? Estamos aprendendo aí, para aqueles que são mais novos, como eram as fotografias. Hoje tem a praticidade do celular, você tira e já fica registrada, você salva no computador. Às vezes você nem revela, não existe, às vezes nem tem essa revelação aí. As pessoas às vezes guardam num pendrive, guardam numa máquina, enfim. Como mudou esse ramo, né, João? Bastante, bastante. Os fotógrafos que existem, né, ainda, eles tiveram que ter essa adaptação, né, para o mundo moderno. E realmente cada um você guarda em pendrive ou em HDs, né, ou na nuvem. Hoje mudou totalmente. Ô João, interessante que você está trazendo, que eu me lembrei de um detalhe aqui. Nós ainda temos fotos da minha filha com esses rolinhos que você falou. E até hoje eu não revelei. Que vergonha para mim, viu? Mas ainda tem laboratórios, não sei, parece que ainda tem laboratórios que revelam ainda. Mas legal. Ô, João, agora você falou que trabalhou por um tempo com o seu pai nesse ramo, e depois, João, você mudou de área, como que foi a trajetória do João? Fábio, é o seguinte, chegou um ponto que eu queria, que eu trabalhava com meu pai, mas eu não era assalariado, e nem me importava em ser assalariado. Nós éramos humildes, apesar desse trabalho que ele tinha, então tudo que ele ganhava era investido dentro de casa, e eu não me importava de ser assalariado. E a gente vai pegando uma certa idade, a gente quer o dinheiro da gente, né? E eu então falei para ele que iria fazer uma experiência na área de vendas. Então eu peguei um ramo de vendas que é o de brindes para empresas, que faz aqueles chaveiros, folhinhas, calendários de mesa, enfim, é uma variedade de produtos para empresas, dar de brinde para os seus clientes. E eu comecei atuando na minha própria cidade. Fui a São Paulo, peguei um catálogo e arrumei alguns fornecedores e eu trouxe esse produto para minha cidade.
É lógico que já havia vários outros vendedores, principalmente do estado de São Paulo, que ia até Aquidauana, onde eu morava, para fazer esse tipo de venda. Acontece que eu era muito conhecido na cidade, porque meu pai morou lá quase a vida toda. Então, com isso, eu angariei uma quantidade muito grande de clientes no comércio local da cidade. E assim eu comecei, então, uma outra etapa da minha vida profissional, que foi na área de vendas. E como vendedor de brindes, eu fiquei por alguns anos. Entendi. E depois dos brindes, você continua até hoje? Como que foi depois dessa experiência que você teve na área de vendas, João? Então, durante esse período da área de vendas, foi quando eu conheci a minha esposa, a Terezinha, e me casei. E eu continuei ainda por mais algum tempo na área de vendas desse material. Depois eu me ingressei numa empresa que fazia auditoria para seguradoras. Uhum. E então eles me passavam o trabalho e eu viajava principalmente na região próxima a Campinas, né, que foi para onde eu me mudei depois de casar. E ali a gente fazia auditorias nos sinistros que haviam nas seguradoras. Essa foi a minha terceira atividade na minha vida. Nessas auditorias eu fiquei, acho que mais ou menos um ano. Mais ou menos, eu não me recordo precisamente o tempo. Mas foi mais ou menos um ano que eu fiquei fazendo esse tipo de atividade. Entendi. João, a sua experiência é importante para nós, porque você, por mais que como você trabalhou com uma empresa familiar, com o seu pai, como que foi essa convivência? Tinha algumas dificuldades? Você comentou, importante, né, a questão que você falou, que por mais que você estava trabalhando com seu pai, não tinha a questão de um registro em carteira, vamos dizer assim, mas você recebia o seu salário e por aí vai, de acordo com o rendimento ou com a entrada que tinha durante o mês, talvez. Mas e o relacionamento com ele? Você vê isso, trouxe algum impacto? Vocês trabalhavam de forma harmoniosa? Conta um pouquinho só esse detalhe pra gente. Fábio, eu com meu pai, nós sempre se demos muito bem mesmo. Então, eu nunca tive um problema, que eu me lembro, nunca tive um problema sequer com meu pai de relacionamento direcionado a trabalho. A gente se dava muito bem. Esclarecendo, Fábio, que eu não tinha salário. Meu pai não me pagava, eu não queria salário nenhum. Eu me sentia bem assim. Então, eu não tinha salário, não tinha registro em carteira. Isso me faz uma falta tremenda até hoje. Era assim, na época as coisas eram tudo meio... Os pais parece que ainda não tinham aquela visão do futuro, né? Que a gente precisaria de um registro para aposentadoria e essas coisas previdenciárias. Mas eu me dava muito bem, graças a Deus, sempre me dei muito bem com meu pai. Maravilha. E é interessante, né, João, que por falta de conhecimento ou por inocência mesmo, né, nós vemos aí que alguns pais, como você falou, não tinha tanta aptidão para isso, mas lutava, se esforçava. Eu vejo na sua experiência aí que, principalmente você como filho, a questão do mandamento, honra teu pai e tua mãe, você respeitou muito isso. Você também, eu creio que entendia que como você morava com ele, os gastos, enfim, e isso acabava revertendo a sua ajuda na empresa, nesses gastos. E a gente sabe que o mundo há 50 anos atrás era um pouco diferente
do que nós vivemos hoje na questão até mesmo de posses, de empresas, enfim. Então isso nos traz essa experiência interessante que você pontuou neste momento, né? E agora, João, vamos lá. Você, depois que saiu da seguradora, que você disse aí que saiu do Mato Grosso, veio para Campinas, casou, começou a construir a sua família, a sua vida aqui em Campinas. E aí, depois da seguradora, como que foi a vida do João na questão de trabalho, João? Depois que eu trabalhei nessa empresa, eu fui para uma outra empresa que era de coleta e distribuição de material esterilizado para hospitais e clínicas cirúrgicas. E também fiquei acho que uns 2 anos, em torno de uns 2 anos nessa empresa, levando material esterilizado e coletando material para poder esterilizar. E eu fazia a região também próxima de Campinas e uma ou 2 cidades de Minas Gerais ali. E foi uma atividade que eu gostava bastante porque era ao ar livre, né? Era sair, viajar, e isso eu gostava muito. Contrariamente da outra atividade que eu tive na empresa de prestação de serviço para a seguradora, que apesar de ser de viagem, era uma atividade que eu não gostava por ter que se meter na vida das pessoas, né? Porque era investigação. Uhum. E uma coisa que eu nunca gostei é disso daí, né? Então, mas essa atividade de coleta foi um período bom que eu gostei bastante. Legal. Queridos ouvintes, internautas, nós vamos fazer uma pausa porque não saiam daí, que a história do João ainda tem algo que nós vamos trazer para vocês que vai impactar a sua vida. Nós vamos agora ouvir um louvor e já nós voltamos com a finalização dessa história de sucesso de hoje. Voltamos com o programa falando de finanças e nós estamos aqui com o nosso querido irmão, amigo João Aquino, uma história que, olha, aguarde agora. João, você alcançou seus objetivos até aqui? Esse sonho, esses trabalhos que você teve, foi o trabalho dos seus sonhos ou algo aconteceu a mais na sua vida, João? Não, eu não era o trabalho que eu gostaria, né, na verdade. Mas é o que eu tinha no momento.
Depois, Fábio, aliás, eu vou voltar um pouco atrás na história, ao ano de 1989. Em 89, eu prestei um concurso para a Receita Federal. Na época, existia um cargo de técnico e que foi extinto posteriormente. E eu fiz esse concurso para uma cidade daqui do Mato Grosso do Sul. O concurso era nacional, mas eu direcionei o meu concurso para uma cidade daqui do Mato Grosso do Sul. E eu passei em 15º lugar. E fui chamado para fazer a segunda etapa. Essa segunda etapa já era uma prova simples, né? E em seguida fomos chamados para o treinamento, já dentro da Receita. Esse treinamento foi na cidade de Ponta Porã, uma cidade próxima daqui, fronteira com o Paraguai. E ali nós fizemos um treinamento das atividades que a gente exerceria dentro da Receita Federal. E esse treinamento já é remunerado, ou seja, já caiu o meu primeiro salário como técnico lá dentro da Receita. E ali fizemos então todo o treinamento necessário. E na época havia uma prova para ver se as pessoas haviam assimilado ou aprendido as atividades do treinamento. Hoje em dia parece-me que não há mais essa prova, mas na época tinha. E essa prova foi marcada para uma quarta-feira. E na quarta-feira, então, nós fomos todos para a sala de reunião lá para fazermos a prova, que é uma prova simples, básica, só para verificar se assimilou as atividades de treinamento. Quando estávamos na sala, esperando a prova chegar, quem fazia eram os auditores fiscais de Brasília que vieram nos ensinar, né? Passar os seus conhecimentos. Um auditor entrou e falou assim: olha, houve uma mudança aqui na questão da prova. Chegou agora por fax, naquele tempo ainda usava-se fax, né? Ou telex, e um recado de que foi cancelado a prova por motivo de fraude. E foi redesignada essa prova para o sábado. E eu gelei, né, do pé à cabeça, porque era o sonho de qualquer pessoa ingressar na Receita Federal, que é um órgão público de relevância nacional, de um salário muito bom, e eu, na hora, já chamei ele e falei: olha, eu tenho uma questão para te colocar. Ele falou: pois não. Ele falou assim: eu sou adventista. Quando eu falei eu sou adventista, ele já entendeu tudo. Eu falei assim: já sei, você não faz prova no sábado, né? Eu falei: não faço. Ele falou assim: rapaz, vou ver o que eu posso fazer por você. Passou uns 2 minutos, ele falou assim: você já fez prova enclausulado? Eu falei: que é isso? Ele disse: olha, eu estou pensando em você por lá no hotel onde que eu estou parando lá, você fica lá, passa o teu sábado lá, tal, e à noite você faz a prova. Eu falei assim: olha, eu não posso fazer a prova dentro do sábado, fora do sábado eu posso fazer. Só que ele inventou de entrar em contato com Brasília para verificar essa situação. E Brasília proibiu ele de fazer essa prova, proibiu até o diretor regional de permitir fazer prova fora do horário, porque realmente não é permitido. Todos têm que fazer ao mesmo tempo, né? Tudo juntos, as provas. Com isso, entre quarta-feira e sexta-feira, eu tentei entrar em contato com pessoas, fui a Campo Grande, na administração regional, falar com eles falaram: não podemos fazer nada. Entrei em contato com Brasília,
também não podemos fazer nada, porque é uma coisa que está no edital, a gente não pode abrir exceção para ninguém. Ok. E eu, na minha mente, eu pensava, Deus vai fazer um milagre. E chegou no sábado, eu fui para a praça da cidade e fiquei sentado ali. E a hora da prova estava chegando. E eu via os meus colegas passando e indo para a sala de aula fazer a prova. Fábio, o que eu tenho a dizer é o seguinte, o milagre não aconteceu. E eu fiquei muito triste por perder aquela oportunidade, né? Passou o sábado, no domingo eu peguei o ônibus e fui embora para casa, para Aquidauana. E ali eu fiquei alguns dias, talvez menos de uma semana, e recebi um outro telefonema. De repente recebi um telefonema de um dos auditores, falando assim, João, venha para cá fazer o treinamento prático. Falei, mas eu não fiz a prova. Ele falou, não importa, nós vamos ajudar você. Você entra com recurso administrativo, o diretor regional vai assinar para você, doçando, eu também, e vamos abonar todas as faltas que você teve durante a sua ida, que você foi embora, e a gente vai tentar. Falei, ok. Hoje, olhando para trás, eu vejo que eu fui um Jonas, teimando contra a vontade de Deus. Porque eu saí de Aquidauana, eu tinha que pegar 2 ônibus, indo para Campo Grande, e depois de Campo Grande pegar um outro ônibus para ir para Mundo Novo, que era a cidade onde estava sendo feito o treinamento. Quando eu saí de Aquidauana e fui para Campo Grande, o ônibus quebrou. E não tinha jeito, teve que esperar um outro ônibus e para levar nós até Campo Grande. De Campo Grande, eu peguei o segundo ônibus e fomos para Mundo Novo. Na estrada, o ônibus quebrou também. Nossa. E tivemos que aguardar um segundo ônibus para chegar até Mundo Novo. Em Mundo Novo, eu fiquei lá e fiz o treinamento prático. Foi pouca coisa que eu peguei, porque já tinha passado a maior parte do treinamento. Mas eles me receberam muito bem, deram todo o apoio. Logicamente, resumindo a história, o meu pedido administrativo foi negado. Foi negado. Eu não tinha argumento, porque eu mesmo fiz o pedido administrativo, o recurso, né, administrativo. Eu não procurei advogado, não. Eu não tinha argumento. Citei parágrafo da Constituição, mas lá também dá apoio para ele. Eu aproveitei e falei, eu pensei comigo, eu não tenho muitos argumentos, então eu vou pelo menos falar do Evangelho para ele. E no meu recurso administrativo, a maior parte foi dentro da Bíblia. Citei a Constituição, mas disse também que a lei maior, acima dela, estava a lei de Deus. E citei vários e vários textos de apoio à guarda do sábado. E assim foi. Então, essa foi a minha história de 89. Agora, e nessa ocasião, João, segura só um pouquinho. Nessa ocasião, você estava solteiro ou casado já? Não, esse aí era solteiro. Solteiro, beleza. Era em 89, eu casei em 95. Beleza. Então você passou e por questão da santificação do sábado, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma, crê, você abriu mão desse emprego dos sonhos para milhares de brasileiros. Sim. Para permanecer na fé e na certeza do que Jesus quer na sua palavra, certo? Exatamente, foi isso. Beleza. Mas e depois, você parou esse sonho de você conquistar um emprego como esse? Nessa ocasião você desistiu? Você falou, agora também não vou mais? Ou o que aconteceu na sua vida, João? Eu na verdade fiquei bastante desestimulado, né, por
de fazer outros concursos, mas ainda tentei mais uma vez concurso dentro da Receita. Não passei. Na segunda vez eu não passei. Mas eu não parei por aí. Depois de muitos anos, isso já, quando eu já estava casado, comecei a fazer novamente concurso. Aí fiz diversos outros concursos. Um deles foi para oficial de promotoria na cidade de Conchal, perto de Campinas. E passei, fui selecionado e lá também havia a segunda etapa. Como quase todos os concursos, é uma segunda prova, né? E a segunda prova também caiu no sábado. Aí. E eu não fui, não teve jeito, perdi esse concurso. Abriu mão de novo por questão da santificação do sábado. Da santificação do sábado. Mas essa não foi os dois únicos, né, concursos. Eu fiz outros concursos também. Eu fiz um na fronteira com o Paraná. Também a segunda etapa caiu no sábado. Naquele tempo eles faziam muita prova no sábado. Hoje em dia o Brasil, nessa questão, está melhor. Eles não fazem praticamente prova no sábado mais. São muito poucos. Eles fazem no domingo ou na segunda, justamente por causa dos sabatistas, né? Dos adventistas, judeus ou as religiões que guardam o sábado. Ok. Agora, João, a pergunta que eu acho que todo mundo quer saber: de tudo que você passou, você conseguiu alcançar o seu objetivo? Você passou e hoje atua em alguma área que você desejou? Fábio, Deus, Ele jamais deixa seus filhos tem uma resposta. Isso aí é um fato. Então, a recompensa pela fidelidade é certa. Isso daí Amém. é um ponto que eu nunca tive dúvida. E eu fiz outros concursos e um deles foi o da Justiça Federal. A minha irmã já trabalhava na Justiça Federal há algum tempo e ela disse: João, faça concurso da Justiça Federal. Eu falei: mas faz algum tempo que eu não estudo mais, já tinha parado um pouquinho. Ela falou assim: não importa, faz aí, faz. Não custa nada fazer. Eu falei: tá bom, vou fazer. E na época tinha 125 vagas para o tribunal, lá na Avenida Paulista, em São Paulo. E eu fiz. Eu não passei dentro das 125 vagas porque eu não tinha estudado. Para essa prova, não. Fiz apenas com os conhecimentos que eu já tinha adquirido anteriormente. Eu passei lá por 700 e poucos, é o lugar lá. Então não foi classificado dentro dos 125. Acontece que na época o judiciário estava extremamente carente de pessoal de trabalho. Não tinha servidores. Então o que eles fizeram? Eles remanejaram o pessoal do concurso do tribunal para primeira instância, que é a Justiça Federal. E eles mandaram um recado para a gente: vocês querem ser lotados na Justiça Federal ao invés de ser no tribunal? É o mesmo órgão, né? Só a questão de instância. Aí, é lógico, todo mundo queria. Eu quero. Então, venha fazer a prova da segunda etapa. Falei: ok. E foi marcado a prova da segunda etapa. E, Fábio, Deus permite que nós sejamos provados até ao último momento. Mas Ele jamais sai do lado da gente, né? Nunca desampara os seus filhos, nunca, né? Nunca. E essa segunda etapa também caiu no sábado. Eu fiquei desanimado, mas a minha esposa, a Terezinha, falou assim: não, vamos fazer alguma coisa. E graças a Deus nós entramos com recurso administrativo e Deus abriu as portas de tal forma que hoje estamos aqui, né? Louvado seja Deus. Deu tudo certo e graças a Deus até hoje estamos nesse trabalho com as bênçãos de Deus.
E quantos anos você trabalha hoje na Justiça Federal já, João? Fábio, já fazem 15 anos já. 15 anos? 15 anos. Louvado seja Deus. Foi em 2006 que eu entrei, no comecinho de 2006. Olha, João, eu estou até assim emocionado, sabe? É algo assim que eu falei para os ouvintes, falei, olha, fica nesse programa que a história é impactante. João, para a gente fechar a sua história de sucesso, o que é dinheiro para o João? Dinheiro é um meio de sobrevivermos, mas é uma bênção de Deus também. E família, João? Família é uma das maiores bênçãos que Deus pode dar a uma pessoa. E Jesus? O que é Jesus para o João? É o meu Criador e o meu Redentor. Amém. Queridos ouvintes, queridos internautas, está aí uma prova de fé, uma experiência de sucesso, uma história assim impactante. Talvez você que esteja aí na dúvida de servir esse Deus maravilhoso, de seguir a palavra como está escrito, que é a verdade. Neste momento, pega essa experiência e se firme em Deus. Veja que Deus abre portas. Talvez você está insistindo em algo que Deus tem algo muito melhor para você. Nós vimos na história do João que ele se firmou em Deus, ele acreditou em Cristo e Cristo fez muito mais do que ele mesmo esperou. João, suas últimas palavras, seu agradecimento para a gente concluir essa história maravilhosa de sucesso. Fábio e também os ouvintes, que estão aí. A minha mensagem final é: seja fiel a Deus. Ele jamais desampara os seus filhos. Às vezes pode parecer até que as bênçãos não estão vindo ou que você não está sendo abençoado. Mas isso não é verdade. Deus tem preparado para cada um de seus filhos o melhor, sempre o melhor. E Ele dá a seus filhos o melhor. Então confie em Deus. Nesse mundo, disse Cristo, tereis aflições. Mas Ele também disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Muito obrigado, João. As suas palavras fechou essa história para a honra e glória de Deus de uma forma assim sensacional. Muito obrigado pela sua disposição em participar conosco deste programa. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém. A vocês também. Obrigado. Está aí, queridos ouvintes, mais uma história de sucesso, uma história que eu creio que impactou, que mexeu com você, mexeu comigo hoje. Agora nós vamos por um breve intervalo, nós vamos ouvir um louvor e logo nós voltamos para fechar o programa de hoje. Sem parar.
sentirás alegria sem par quando tudo deixares notar. Quando tudo perante o teu Deus estiver e todo teu ser Ele encontrará. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares notar. Estamos de volta ao programa Falando de Finanças. Você ouviu, meditou nas palavras deste louvor? Quando tudo deixares no altar. Nós vimos aqui uma história impressionante, uma história de fé, de coragem, de determinação com o nosso querido amigo, irmão João Aquino. Ele crê na palavra de Deus que o sábado é o dia do Senhor, é o sinal deixado entre Deus e o homem. É uma verdade bíblica que não tem como contestar. E o João colocou em prova na sua vida. E hoje, louvado seja Deus, que ele pôs no altar esse pedido e o Senhor atendeu. Queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho de 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. Diz assim: cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Cada membro da família, do mais velho ao mais novo, pode tomar parte nessa obra de beneficência. O plano de beneficência sistemática se mostrará uma proteção a cada família contra as tentações de empregar meios em coisas desnecessárias e especialmente se provará uma bênção para os ricos, aguardando-os de transigirem com extravagâncias. Toda semana, os reclamos de Deus a cada família são levados à mente por cada um dos membros que executam totalmente o plano. E ao negarem a si mesmos alguma superfluidade, a fim de ter meios que levar ao tesouro, sobre o coração foram impressas lições de valor em altruísmo para a glória de Deus. Uma vez por semana, cada um é posto face a face com os fatos da semana passada. A renda que ele poderia ter tido se tivesse sido econômico e os meios que não possui em virtude do esbanjamento, sua consciência é despertada, por assim dizer, diante de Deus e o acusa ou o louva. Ele aprende que se quiser possuir paz mental e o favor de Deus, deve comer, beber e vestir para sua glória. As reivindicações de Deus têm a primazia. Queridos ouvintes, queridos internautas, como que está a nossa parte para com o nosso próximo? Será que você está pensando só em você? Eu quero fazer uma pergunta para mim primeiro. Quando eu abro meu guarda-roupa, quantas camisas, quantas calças, quantas roupas, quantas camisetas, o que eu tenho? Será que está lotado? E será que eu tenho olhado para o meu lado direito ou para o meu lado esquerdo e visto quem está do meu lado, se não está precisando de uma ou duas ou três peças dessas que talvez eu tenha tantas dentro do guarda-roupa? Queridos, a beneficência social é algo que toda família precisa executar. Eu quero contar um testemunho rápido. Graças a Deus que na minha casa, a minha esposa e a minha filha têm isso assim, para honra e glória de Deus. Eu estou aprendendo, sou bem real com vocês. A minha filha com a minha esposa, toda vez que alguém dá um presente para elas, e elas já têm aquele presente
em certa quantidade, elas sempre pegam algo e retribuem para com o próximo. Queridos, isso faz parte da nossa vida como cristãos. Jesus não veio pedir nada, a menos que a tua aceitação a Ele. Ele tinha tudo. Ele é o dono de tudo. Ele deixou a riqueza celestial para vir se fazer como homem, para viver como homem, sofrer como homem, morrer como homem, para dar o direito a nós da vida eterna. Queridos, isso que eu preciso aprender, eu e a sua casa, a minha casa e a sua casa, que nós fizemos essa leitura, dessa meditação, uma leitura que nos faz refletir. Toda semana nós precisamos separar uma quantia, fazer algo, fazer um propósito, falar assim, será que eu preciso comprar algo para mim essa semana? Será que eu já não tenho algo, tudo que é necessário para que eu passe por essa semana? E quando eu fizer isso, eu vou chegar à reflexão do seguinte, essa semana eu vou separar isso que eu ia comprar achando que era necessário para mim, mas que eu já tenho, e vou colocar nas mãos de Deus. Vou levar isso à igreja, vou doar para a assistência social da igreja, ou eu vou ajudar alguém que precisa, que está do meu lado, talvez um familiar, talvez um vizinho, talvez um amigo do trabalho, alguém que está passando por uma necessidade e precisa ser socorrido naquele momento. Queridos, se nós aplicarmos isso, começando desde a criança até o adolescente, o jovem e nós como pais, nós podemos fazer assim uma transformação dentro do nosso lar e principalmente nós vamos vencer o egoísmo. Que nós possamos hoje pensar antes de qualquer coisa, pensar em Deus, pensar na sua obra, avaliar o quantas bênçãos Ele tem me dado e quanto eu estou promovendo essas bênçãos àqueles que estão ao meu redor. Que nós possamos aplicar hoje esse sistema, o sistema de toda semana, colocar num cofrinho ou colocar em algum lugar reservado uma quantia para que nós possamos socorrer o pobre, o necessitado, a viúva, conforme consta na palavra de Deus. E isso começa hoje, que Deus possa nos abençoar e que nós consigamos vencer os desejos da carne e colocar os desejos de Deus, a vontade de Deus em nossas vidas. Que você possa fazer esse desafio, aceitar esse desafio e colocar hoje esse propósito na minha e na sua vida. Que Deus nos abençoe. Vamos neste momento fazer uma oração. Eu peço para que você curve a sua fronte ou, se preferir e quiser, se ajoelhar em ato de humildade perante Deus, para que nós possamos proferir essa oração ao nosso Senhor. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus, agradecemos a Ti por mais este programa. Muito obrigado pela linda história que tivemos, uma história de fé, de coragem, de determinação, que Tu possas derramar uma bênção sobre a vida do João e que também essa história possa trazer força para nós, que estamos lutando por essa verdade, que aceitamos essa verdade, mas que também enfrentamos grandes desafios. Senhor, também que essa mensagem de colocarmos, Senhor, toda semana uma reserva, trocarmos às vezes um lanche, uma pizza, alguma coisa que nós sabemos que podemos ficar sem naquela semana, mas que essa quantia possa ser depositada, possa ser reservada e possa ser aplicada na assistência social, na ajuda ao pobre, na ajuda ao necessitado e na ajuda àqueles que precisam desses recursos. Que o Senhor nos dê a sua graça, nos batize com teu Santo Espírito e nos faça mordomos fiéis, prósperos, abertos para ajudar e estender a mão àquele que precisa. Nos dê a sua graça e o seu perdão, em nome de Jesus. Amém.
Ok, agradecemos a você que esteve conosco até agora. Muito obrigado. Compartilhe, se você gostou dessa mensagem, dessa história, compartilhe com seus contatos. Vamos levar essa mensagem de esperança ao máximo de pessoas possíveis. Que o Senhor nos dê a sua graça e até o próximo programa. Amém.